Vamos continuar a leitura comentada. É um resumo que eu vou trazer aqui. Eu vou pegar uns trechos do livro Cartas de Cristo e vou comentar, porque é um livro sensacional. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse livro, tem a introdução aqui nesse canal. Na carta 1, ele fala que essas cartas são a verdade e que elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo e que essas cartas vão libertar você. Eu respeito as religiões, eu respeito se você segue uma religião, eu não sigo religião, eu não quero me limitar e eu acredito nisso. A religião era para ser um religare com Deus, mas muitas religiões acabam nos limitando, acabam nos fazendo acreditar que o nosso poder ele está fora, que a gente não tem o poder da espiritualidade, da manifestação. É como se Deus estivesse muito longe. Eu acredito que as religiões podem nos limitar muito nesse sentido, de você não se conectar realmente com a sua verdade, sabe? Com a verdade de quem você é. Acredito que muitas vezes elas podem te afastar da verdade e trazer muita culpa, muito julgamento, até um martírio e até a separação mesmo, né? No fundo de Deus. Então, se você tem uma religião, eu não te julgo por isso. E eu não acho que a sua religião seja ruim. Eu só tô falando aqui para você abrir um pouco a sua mente para esse conhecimento, entender o que faz sentido para você, realmente, né? Seguir a sua intuição. Essas palavras aqui, se fizerem sentido para você, por que não segui-las, né? Tudo deve fazer sentido para o nosso coração, gente, para a gente seguir. E quando eu li o livro pela primeira vez, ele fez muito sentido para mim. Então, por isso que eu estou relendo o livro e passando aqui esse ensinamento, esse conhecimento para você, tá? Então, se você não viu a introdução, é Jesus que está falando isso aqui. Isso que está sendo dito por Jesus. Ele fala que as cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Ele fala que essas cartas são um curso para se tornar mestre e que gradualmente sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são o elo entre a sua consciência e a minha consciência transcendente. E ele está falando, né? Então, para você se aproximar dessas cartas e desse vídeo aqui, livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Quando ele fala com uma criança pequena, ele vai citar de novo a questão da criança. Existe essa parábola na Bíblia, né? Que no reino dos céus, você, para entrar, terá que ser como uma criança. Eu não sei se é assim, mas acho que é mais ou menos isso. Por que que ele fala isso? O reino dos céus é um estado de espírito, não é um lugar. Depois a gente vai ver aqui. E para ser uma criança, por que uma criança? Porque a criança, ela não tem as crenças. Então, uma criança, ela vê tudo com um olhar de aprendiz, ela vê tudo sem julgamento, sem rótulo. E esse é o estado de espírito em que a gente acessa esse reino dos céus, né? Quando a gente está com a presença ativa, então na vida, a gente está presente totalmente, a gente está com esse olhar de criança. Para a gente ativar essa presença, é preciso ter o olhar de uma criança que não traz o rótulo. Nós, como seres humanos, a gente vai criando crenças e ele vai dizer que é o que mais nos atrapalha são as crenças. Porque a gente começa a limitar a nossa vida realmente com as crenças, o que a gente pode viver, o que a gente é capaz, o que não é, o que é possível, o que não é, o que é bom, o que é ruim. Tudo isso vai sendo construído durante a nossa vida. Então, ser uma criança é isso. É uma mente livre de rótulos, é um estado de ser que está vendo tudo como se fosse a primeira vez.
Então, a gente entra em contato com a realidade quando a gente está sendo criança. E a partir disso, a nossa intuição pode nos guiar, porque a gente está seguindo a nossa intuição, seguindo o nosso coração para sermos guiados pela vida e não com a mente que nos limita, tá? Então é por isso que ele fala aqui: aproxime-se com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos. Tem gente que não ouve, se fecha para novas ideias porque tem ideias muito fixas sobre a vida, sobre Deus, sobre espiritualidade, religião. E isso, gente, é tão perigoso. É como se você parasse de evoluir. Mudar de ideia é muito importante. Assumir que você pode um dia ter pensado uma coisa, mas que depois você teve um outro conhecimento, você abriu a sua lente, né? Você mudou a lente, abriu a lente é ótimo. Abriu sua visão e mudou a lente. E aí ele fala: traga sua mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros. Olha só, uma mente que busca conhecimento, busca a verdade, curiosidade. Essa curiosidade é tão importante, né, gente? Não uma curiosidade sobre o que é fútil. E tudo bem também. As informações mais rasas sobre outras pessoas, sobre coisas que não nos levam muito a lugar nenhum, que mais nos distraem do que nos agregam. Faz parte. Tudo faz parte aqui da vida, né? Mas a questão é o quanto a gente está se dedicando muito para uma coisa e pouco para outra. A curiosidade de buscar novos estudos, novos aprendizados, novos conhecimentos é muito importante. Ser um buscador nesse sentido. Eu acredito que quando ele fala uma mente que busca, é sobre isso. Ele fala que vai preenchê-la com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, que é esse conhecimento que vem do alto, né? Um conhecimento muito elevado, um conhecimento filosófico, espiritual, sobre a vida, sobre a verdade. Então, já tem muito ensinamento em uma página, né? Em uma página, quanto ensinamento tem. Olhar a vida com os olhos de criança, ser um curioso, um buscador, e realmente não só pelas coisas pequenas, mas pelas coisas mais altas, mais elevadas. Reflita se você está fazendo isso. Se você está aqui, provavelmente você já está. Ele fala que essas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo amor e compaixão. Então ele fala que o propósito das cartas é construir uma nova consciência, que elas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. E ele deixa bem grande em negrito, falando assim: observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Aqui ele está falando que tudo depende da nossa evolução espiritual, tanto a nossa mente quanto o nosso físico. Isso é uma coisa que eu já acredito há um tempo, e eu já, em algum lugar, eu estudei sobre isso, adquiri esse conhecimento, de que a dimensão espiritual é o que determina os outros campos. Entende que o mental e o físico, eles são mais densos, eles estão numa escala mais abaixo vibracional. Então, o espiritual é o que influencia o mental e o físico. Tudo está junto, né? Tudo é um só. Mas existem escalas, níveis de vibração. Então, o espiritual, ele está aqui mais elevado, é o campo mais elevado. Quando a gente se conecta a esse campo mais elevado, a gente influencia o mental e o físico. Então, por exemplo, quando você faz uma meditação e você se conecta com Deus em você e você se sente elevada espiritualmente, você se sente em comunhão com o todo e grata, e você sente uma energia sublime de bem-estar, de gratidão, de amor, de luz. Isso pode acontecer em uma meditação,
né? Porque quando a gente silencia a mente e a gente se conecta com o espírito, quando isso acontece, você altera a sua mente. Então, nesse momento, você alterou a sua mente, você influenciou o mental positivamente. Você só está pensando, você está tendo pensamentos sublimes, ou, na verdade, até uma mente neutra de pensamentos, ou pensamentos que são sublimes, elevados. Ou, mais uma vez, neutralidade e só a sensação de comunhão é um estado muito elevado, e isso influencia o seu físico. Isso influencia a matéria. Seu corpo físico também é impregnado dessa energia. Então é isso que ele está falando aqui. O nosso bem-estar na vida depende da conexão espiritual. A nossa saúde, tudo na vida depende disso. Por isso que buscar isso é o propósito mais elevado, é a coisa mais importante. Ele traz aqui um fato da existência que é de vital importância. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções, de sua, e ele bota entre parênteses o S, de sua ou suas, vida ou vidas anteriores, ou uma vida anterior, que podem irromper e afetar sua consciência atual. Então aqui ele já traz a ideia de outras vidas. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se a sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. Vamos guardar essa palavra. Crítica. As leis universais da existência se relacionam somente, ele bota em caps lock, às atividades da consciência. Então ele está falando que as leis universais que regem a existência só se relacionam com a consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência. Causativo, a consciência é a causa que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Aqui ele já fala sobre uma parte da ciência. A consciência é a causa. Lei do mentalismo. Eu coloquei uma nota aqui sobre a lei do mentalismo. Ele está falando que a nossa consciência dita tudo. Isso se alinha, se relaciona com a lei do mentalismo do Kybalion, que é um livro das leis herméticas. Se você quiser, pode pesquisar sobre. Que uma das leis é a lei do mentalismo, em que fala que tudo é mente. O universo é mental. E essa lei fala que o todo, que é Deus, é mente. Então, ele projeta um pensamento e cria o universo. E como somos semelhança, imagem e semelhança do todo, nós também fazemos isso com a nossa mente. A nossa mente também tem esse poder de projetar a nossa realidade. É a nossa consciência que é responsável. E aí ele fala sobre o subconsciente, sobre coisas que estão lá no nosso subconsciente, a gente não sabe. Ah, então eu estou fadado a viver o que o meu subconsciente não sabe? Não, há como curar. Só que para acessar o nosso subconsciente, a gente precisa descer nas camadas da mente, nos níveis da mente, nas ondas cerebrais, acessar o subconsciente. E isso, gente, é preciso ter meditação, é preciso meditar, é preciso estar num estado meditativo e relaxado
grande em que a mente consciente silencia e aí a gente pode acessar a mente subconsciente e aí a gente pode cada vez mais e quanto mais a gente sente, eu falei num vídeo, tem um vídeo aqui sobre a mente consciente, se você quiser saber mais sobre ela, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, também é um vídeo para você assistir depois. Ele fala da oração fervorosa, né? Que pode realmente fazer milagres na nossa vida. A oração fervorosa, você acreditou ali de todo o coração. Só que a longo prazo, ela é de pouco proveito se você não muda a sua consciência. Ou seja, não adianta você fazer uma oração e ter um resultado, e depois, dia após dia, você não sustenta essa nova consciência. Então é preciso, isso me remete muito que é preciso a gente observar, orar e vigiar constantemente. Porque são os pensamentos conscientes que a gente tem, né? A nossa mente ali, consciente, que vai alimentando o nosso subconsciente. Então, é preciso fazer uma mudança mais drástica, não só em um momento. Porque, como ele fala, se a nossa mente e coração continuar em contravenção com as leis universais do amor, não vai ser suficiente. Então, não há castigo de Deus. Há as leis, existem leis que regem o universo. E são indesviáveis. Você não pode, ninguém pode fugir das leis. A gente vai ver mais para frente que Jesus, mesmo antes de se iluminar no deserto, ele já rejeitava o Deus que era concebido pelas mentes da época, pelos judeus na época dele, que era um Deus julgador, um Deus punitivo, um Deus que exigia sacrifício no templo. Ele era contra isso. Se você acredita nesse Deus, por favor, fique aqui e abra sua mente com esses vídeos que eu vou trazer sobre esse livro. Então, gente, a nossa consciência é a causa de tudo na nossa vida. A causa está na consciência. E uma vez que a gente assume isso, essa autorresponsabilidade, é aí que a gente tem a verdadeira liberdade, porque a verdadeira liberdade, ela está totalmente atrelada com a responsabilidade. Isso não deve ser um peso. Isso deve ser lidado com responsabilidade, não com culpa, mas sim com responsabilidade. Bom, se eu tô com esse resultado aqui na minha vida, eu preciso entender o que está aqui na minha consciência, o que está causando isso. Isso é bom, porque eu posso mudar. Se fosse castigo de Deus, e se fosse coisa de outras vidas que você não pudesse mudar, karma que você não pode mudar, que você tem que viver, está fadado a isso. Gente, que peso! Não precisaria mais fazer nada na vida, então? O destino já está traçado? Não. Ele está falando aqui que não. Ele está falando aqui que Deus não está te julgando. Depois a gente vai ver o que ele vê, o que é revelado para ele no deserto, para Jesus, que Deus é amor, que Deus é trabalho de amor incondicional constantemente sobre nós. Ele fala aqui, né, que a consciência que atrai magnetiza as partículas elétricas. Ele fala sobre ciência, que se unem e aparecem perante ao mundo como forma experiências sólidas. Nada mais é isso do que a lei da atração, a lei de causa e efeito. Então, mais uma vez, ele fala que a gente não pode efetuar mudanças permanentes na nossa vida, ao menos que mudemos a nossa consciência. É preciso mudar a consciência para mudar a nossa vida. E isso, gente, é preciso um trabalho, um esforço. Mais uma vez, nos vídeos que eu falo sobre crença, realidade, subconsciente, eu falo por que é difícil mudar? Porque é preciso empenho, é preciso constância. Constância na fé, constância na crença positiva. Só assim a gente vai mudar. Porque para acessar o subconsciente, você começar a sentir que é possível uma realidade ser criada e manifestada, precisa de empenho. Porque o que está lá no subconsciente, às vezes, vem de outras vidas, são muitos anos, é muita. Então, assim, é possível mudar? Sim. A neurociência já prova isso. O cérebro é maleável, neuroplasticidade. Por isso que tudo é possível de ser mudado.
Por isso que ele fala que as pessoas devem esforçar-se para alcançar o amor incondicional. Por que a gente se afastou tanto desse conhecimento? Ele fala que no século XX, as habilidades mentais do ser humano deixou para trás o desenvolvimento espiritual. A gente deixou isso para trás. Então ele fala que a consciência humana bloqueou o fluxo divino. A gente começou a dar atenção, né? Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo apenas a casualidade. Então que era tudo casual e não causal, né? Que é uma consequência da nossa consciência, é o causal, que é a causa, lei de causa e efeito. Mas que tudo era casual. As coisas aconteciam aleatoriamente, ou seja, que o universo não tinha uma ordem, que inclusive isso resultou disso, né? As pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar completa atenção à própria vontade. E aí se instaurou essa consciência egóica. Então ele fala sobre uma necessidade urgente de uma visão mais elevada, que a gente deve alimentar essa visão mais elevada constantemente na nossa vida diária, que só isso pode salvar a humanidade, que é justamente essa visão que ele teve no deserto, que eu vou compartilhar, eu provavelmente em outro vídeo, porque esse já está ficando muito grande, para não cansar muito vocês, né, com muita informação. Então, que o que ele viu no deserto, que é a realidade do amor por detrás da criação, que a gente deve contemplar, que a gente deve entender essa verdade e diariamente manter essa visão elevada sobre a realidade para que haja essa salvação da nossa humanidade. Que quando a gente tiver cada vez mais essa consciência, as coisas em nosso entorno terão, serão consequência disso, né? A realidade do amor começará a se manifestar na matéria. No próximo vídeo, continuando a carta 1, a gente vai entender mais sobre a história de Jesus, o que ele viu no deserto e o que se sucedeu desde lá. Lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito para assistir os próximos vídeos sobre esse livro maravilhoso. Até mais.